A paz, boa noite. Então eu não tenho muito para dizer, mas um pouco que o pastor está falando aqui através do Espírito Santo fez eu lembrar de um irmão da fé. Toda vez que eu ia lá conversar com ele sempre falava do mesmo problema do filho. Ele tinha 3 filhos. Sempre na mesma situação, mas sempre um homem muito dedicado à obra de Deus. Fiel à esposa, fiel na obra do Senhor. E ele falou para Deus que estava cansado. Ele chegou um momento que ele ficou cansado, mas não de servir Deus. Ele queria que Deus desse uma solução. E às vezes a solução de Deus, por ele ser fiel, é radical, tá? A solução de Deus às vezes não é o que você está orando, a solução de Deus é radical. E ele estava vindo pelo lote 15 estava acompanhado das crianças, e justamente esse que não queria ouvir, não queria buscar, sempre estava reclamando, sempre estava virado, sempre estava respondendo, não queria mais assistir culto, ainda reclamava quando ele estava dando a palavra ou ajudando o próximo. O carro pegou ele. O carro pegou, mas pegou feio. Todo mundo imaginou aquele pai, todo mundo ficou julgando aquele pai, porque ele foi um pai, aos olhos humanos, isso ele me contando, foi um pai frio, porque saiu de tudo isso aqui. Aí ele foi lá e foi com a mão, e a lágrima desceu, ele falou: minha parte eu fiz. Deus sabe de todas as coisas, mas acabou o problema dele. O pai fala, a mãe fala o tempo todo: busca Jesus com sinceridade, leva Deus a sério. A pessoa acha que é um passatempo. O filho dele faleceu na frente dele. E ele não estava na pista, ele estava fora da pista. E a mãe ficou desesperada, a mãe depois soube, viu que juntou muita gente. E ele depois, no mesmo dia, ele foi no altar falar com Deus: Deus, eu aceito a sua resposta. Agora eu vou me dedicar muito mais ao Senhor. Porque não foi falta de... Não foi falta de ele pregar o ID, não sei, ele era exemplo dentro de casa, ele era fiel. Mas o filho queria ser o quê? Infiel com Cristo, infiel com a mãe, infiel com o pai. Ó, vigia. Porque o seu pai e sua mãe não vão poder te proteger sempre, não. É ou não é? É. Sua mãe e seu pai podem te proteger sempre de tudo? Não. Das suas escolhas? Não. Quem faz a escolha? Então Deus está querendo que a gente, a partir de hoje, venha ver o que está dentro de nós. Porque você de repente entrou aqui, você estava sendo infiel, mas pode mudar essa história hoje. Sendo sincero, pedindo misericórdia, perdão na hora que a gente vamos buscar Deus. Porque quando uma pessoa chama a atenção de Deus com sinceridade, o que Ele quer de você é sinceridade. Ele não está preocupado se você bebeu antes de chegar aqui. Ele não está preocupado se você cheirou, se você fez isso, fez aquilo, você mentiu, você xingou, se irou. Mas a partir de hoje, quando você sair daqui, que vai fazer toda a diferença. Porque Ele não te trouxe aqui hoje sem um propósito de mudar a tua história. Jesus não é menino. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele te trouxe aqui para te salvar. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Ele te trouxe aqui porque Ele viu que você estava sofrendo, humilhado, estava passando por um processo muito grande, rejeitado.
Às vezes você sempre se sentiu rejeitado pela própria parentela, mas ele não te rejeitou não. Há tempo de se consertar. Quando a gente é sincero com Cristo, não é com muitas palavras não, tá? Porque às vezes a pessoa faz uma oração muito linda, mas não é de todo. O que chama a atenção de Deus é atitude. É decisão. Quando eu quis mudar de vida, a primeira coisa que eu fiz foi no altar. Eu nem esperei pastor fazer apelo, chamar, eu mesmo cheguei e eu queria, com 13 anos, eu me entreguei, me lancei. Falei, Senhor, toma a minha vida, eu já estou sofrendo, eu estou gemendo. Eu já sei o que é dor, eu sei o que é sofrimento, sei o que é enfermidade. Eu dei um basta. Quando uma pessoa não toma uma atitude dessa, é porque ela ainda aguenta a vida que ela está levando. Ela suporta mais um pouquinho o sofrimento. Porque quando não aguenta mais, ela fala, eu quero Jesus. Eu quero Cristo. Jesus não está chamando para você ser um religioso, ser um crente, um fanático. É para você ser um cristão. Dentro de você ter pureza, ter amor ao próximo, ter sinceridade. Porque muitas pessoas falam de Cristo, mas você não sente mais nem essência. É só de boca. Abre aí a palavra do Senhor em 1 Crônicas, versículo 10. Capítulo 10, quer dizer. Vocês vão entender sobre isso que eu estou falando. Amém? Amém. Nós temos que ser fiel a Deus. Deixa de ser rebelde. Basta esse espírito de rebeldia. Até quando vamos ficar teimosos, agindo pelo coração, as emoções? Capítulo 10, versículo 13. Vamos falar de uma pessoa que foi infiel. Vamos ler o versículo 13 e o 14, amém? 1 Crônicas, capítulo 10. Saul morreu dessa forma, porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor. E chegou a consultar um médium em buscar de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. E diz assim também. Quem já achou, diga amém. 10. 10, 13. Olha aqui que 1 Crônicas 10. Quem está entendendo a direção de Deus hoje? Amém. Amém. Deus está aqui, amém? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. 13. Assim morreu Saul por causa das transgressões que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Você já sabe o que é adivinhadora, né? Quantas pessoas hoje estão se consultando? Ah, eu vou ali para ver se tem alguém para me entregar alguma coisa. Se não, se eu chegar lá, Deus não me entregar, Deus está te entregando aqui na palavra, falando contigo. E muitas das vezes você nem vai, te entrega na rua mesmo. Tu nem sabe quem é. Aí fala tudo que você deseja ouvir. Fala até alguma coisinha que pra poder você... Porque fica atrás disso. Vai atrás da palavra, vai atrás da direção de Deus, vai atrás de mudança. Deus quer mudar a tua história, a tua vida. Deus não quer ver você gemendo. Quando você deita no seu quarto, ali na sua caminha, aí vira para um lado, chora daqui, aí vira para o outro, às vezes nem consegue dormir. Quantas pessoas hoje são dependentes? Porque se ela, mesmo ela vai ao médico, mesmo ela vai, que precisa ir também, se é emocional,
Mas às vezes já fez tudo que o médico pediu, mas continua o problema, porque tá numa batalha espiritual e precisa com urgência de Cristo. Deixa eu falar uma coisa pra você. A Bíblia diz que Deus ele deu uma revelação para Pedro. Pedro ele viu algo, uma revelação. E Deus falou, pegue e come. Era coisas imundas. Pedro ele falou, Senhor, eu não como o que é imundo, eu não boto na minha boca. Deus falou para ele, o que eu purifico não é imundo. Deus estava falando, não era daquela comida, era daquele povo lá, ó. Aquele povo doido, perverso, ruim. Mas Deus sabia que quando Pedro abrisse a boca, eles iam o quê? Se converter. Assim foi, pessoal. Pedro começou, ele entendeu a visão, a revelação e começou o discurso. Não deu nem tempo de Pedro terminar. Olha só, o Espírito Santo não quis nem esperar Pedro, porque Pedro estava demorando. Cara, tu tá demorando, eu vou derramar o Espírito sobre todo mundo. Todo mundo foi cheio do Espírito Santo. Começaram a falar em novas línguas, começaram a dar testemunho. Quando uma revelação ela vem do alto, tem que ter o quê? Salvação e arrependimento. Deus ele nunca traz uma revelação para te abençoar. Ele traz uma revelação para te levar ao arrependimento. Você quer ser abençoado financeiramente? Quem quer? Vai trabalhar, pô. Vai trabalhar. Vai atender teus clientes direito. Vai fazer teu trabalho direito que você vai prosperar. Deus não vem para te dar prosperidade não, meu amigo. Deus vem para salvar a tua alma. Eu vim para que tenham vida. E vida com o quê? Pensa logo na prosperidade, né? Nada, abundante. Eu tenho que ter muita bufunfa. É isso que se diz, né? Não. Abundante, vida abundante é uma vida transbordante de quê? Do Espírito Santo. Quando você tem uma vida cheia do Espírito Santo, me dá esse copo aí. É assim, ó. É assim, ó. Você começa hoje, recebeu um pouquinho. Amanhã, Mais um pouquinho. depois da manhã, Mais um pouquinho. depois, Mais um pouquinho. aí você não vem naquele dia, Perde. aí você não vem mais 2 dias, Perde mais. uma semana, Perdeu tudo. aí você vem naquele dia, Ganhou mais um. aí você veio no outro dia, Ganhou mais um pouquinho. aí você veio os 4 dias, Ganhou mais um pouco. o 5º dia, Mais um pouco. o 6º dia, Mais um pouco. o domingo. Mais, transbordou. Pegou a visão? É assim que Deus faz. meu Aleluia! amigo. Você tá vendo por que a gente chama você todos os dias? Aí sempre tem um engraçadinho que fala assim, não tem necessidade de ir todo dia. Tu vai trabalhar todo dia, por quê? Mas se eu não for, eu não vou receber. Tá. Mas por que você chega atrasado na reunião? É Deus, Deus entende. Chega atrasado lá no teu trabalho, 2 horinhas atrasado, 1 horinha atrasado, meia hora atrasado. O patrão não fala nada. Mas no final do mês, tu vai contar o dinheirinho faltando 100 prata. Tu não vai nem ter coragem de perguntar porque tá faltando 100 prata. Porque você, assim, o mês todinho você vive faltando não, chegando atrasado. Quem me falou isso foi um empresário. Eu fui comprar pão, ele falou, não, o camarada faltou pão, e eu deixei. Faltou um dia, faltou 2 dias, eu nunca descontei nada. Em um certo dia eu descontei 100 prata dele. Ele teve coragem de perguntar? Não. Não. Vai ser descontado. Não. Toda vez que você deixa de ser fiel, você se torna uma pessoa vazia. Quando você busca, você se transforma em uma pessoa transbordante. Pode falar. Quando a pessoa se sente vazia, ela fica querendo botar Alguma algo coisa. para preencher.
Ela procura uma novidade. Às vezes ela pensa que é uma viagem, que vai preencher. Ou dar um pulinho em outro lugar. Ou uma pornografia. Ou ver o que não deve, ilícito. Ou vai beber, ou vai se prostituir. Ou vai ser infiel. Mas o vazio continua. Por que continuou? E dói, tá? Dói. O vazio dói. Quando a pessoa tá vazia, ela sente. É dentro dela. Eu atendi uma criança que ela falou, eu sinto vazio dentro de mim. Me ajuda, senão eu vou me matar. Isso é sério, tá? Que eu tô falando. E quem já sentiu esse vazio, levanta a mão. Seja corajoso, corajosa. Eu já. Porque eu já, abaixo. Então vocês, hoje, Deus está dando uma oportunidade para cada um. Se você ainda está com esse vazio, quando o pastor chamar para orar, você vem aqui no altar. E para você que já venceu essa etapa, fala para as outras pessoas que está vazia, que você venceu. Ai, ai. Fala para outras pessoas que você era uma pessoa vazia, que você já tentou se matar, que você já tentou tirar a própria vida com um tiro na cabeça, que você já tentou cortar os pulsos e venceu. É isso que você tem que fazer. Não ficar, ó, no miudinho. Porque o que é bom quando você vence, você tem que o quê? Transmitir. O que é ruim, nem deixa entrar. Então, quando a pessoa está vazia, ela precisa imediatamente de Cristo. E só Ele tem essa água. Só Ele tem essa paz. Só Ele tem esse amor. Só Ele pode colocar vida dentro de você. E muitas das vezes, além do vazio, muitas das vezes tem um mal. Uma escuridão, a treva, querendo atrapalhar a tua vida mesmo. Deus quer tirar o intruso. Você sabe quem é um intruso? Sabe? Quem sabe fala o nome do intruso? O intruso, a forças maligna, ele fica lá no centro do teu coração para você não se batizar, para você não aceitar Cristo, para você não deixar o que é errado. Aí às vezes faz as escolhas erradas, em vez de fazer a certa. Mas quando você toma a decisão e fala, eu não quero mais você dentro de mim, sai fora, mete o pé em nome de Jesus, ele salta. Some. Ele some! Ele é obrigado a sair! E Deus começar a entrar como o homem de Deus estava jogando a água e transbordou. É essa paz que Jesus está querendo dar para você nesta noite. Amém? Saul, quando ele começou a ficar vazio, porque ele perdeu o quê? O Espírito Santo. Ele queria o quê? Se conectar com quem novamente? Com Deus. Então ele consultou uma necromanta, é uma cartomanta, uma bruxa, vamos se dizer assim, para poder invocar não a Deus, mas quem? Não, Samuel. Porque Deus falou, até quando você vai ficar tendo pena de Saul, Samuel? Samuel tinha pena de Saul, quem sabia disso? Samuel tinha pena. Até quando tu vai ficar com pena desse cara aí? Eu já rejeitei ele, rapaz. Vai lá e consagra o homem que eu falei, mas ele vai me matar. Rapaz, vai lá. Deus teve que dar uma estratégia pra ele, ó. Tu fala que vai sacrificar lá em cima, cara. Precisa falar que vai ungir Davi, não. Fala que vai sacrificar um animal lá em cima. Chega lá, você vai e unge o cara. E fala pro pai dele que ele agora é príncipe. Aí assim ele teve coragem e foi. Mas Saul, ele começou a consultar quem não era para consultar. E eu lembro que eu vi um testemunho de uma mulher que uma vez mandaram para mim,
um espírito visitou ela pela madrugada e ofereceu para ela os poderes que ela desejava. Os poderes de revelação, de visão e etc, etc, etc. Ele deu. Só que aquela mulher vivia o quê? Vivia mal. E esse pastor foi lá. E Deus falou com ele o motivo porque ela estava daquele jeito. Na hora ela se arrependeu e foi cheia de quê? Do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Deus não tem dificuldade de te encher do Espírito Santo, meu amigo e minha amiga. Nem um momento. A Bíblia diz que Pedro, ele nem terminou o discurso. Pedro ficou assim, olhando pros companheiros. Pô, cara, todo mundo cheio e agora? Rapaz, Deus, ele nem esperou eu terminar. Deus não vai ficar me esperando, não. Deus, ele já falou contigo aí, enquanto eu falei lá nas primeiras palavras. Deus tá falando. Deus, ele já falou contigo. Deus, ele não ficou esperando eu terminar o meu discurso, não. Ele já falou contigo. Agora, se você tem coragem, vem aqui no altar. Entregar a vida para ele. Falar para ele, Senhor, eu tô vazio. Senhor, eu tô sofrendo. Senhor, eu tô cansado. Eu quero me matar porque eu já não suporto mais. Vem aqui, ó. Eu quero uma transformação de vida. Se você tiver coragem. Senhor, eu quero mais de ti. Senhor, eu tô cansado. Eu quero ajuda. Você quer renovar sua aliança com Deus, você que estava desanimado ou não estava tendo mais força para vir nem para a igreja, vem aqui no altar também. Júlio, abençoa eles. Olha. Aleluia, Senhor. Vocês ficam de pé.